Olá, boa tarde. Estamos aqui, sexta-feira chegou para mais uma live, conversar com uma psicodramatista muito interessante. Eu e a Natália estamos aqui para receber, junto com vocês, a Kátia Magni, que já está aqui. A Kátia é psicodramatista, coach, e ela vem de uma outra região da onde a gente está. Nós estamos aqui em São Paulo e a Kátia está no Rio Grande do Sul. Mas aqui na live, né? Brasil e mundo, estamos todas aqui. Natália Giro já está entrando, né? Para a gente começar. E Kátia também já está aqui, a Adriane já está aqui, a Isilda já está aqui, né? Já tem um monte de gente aqui, né? Rosângela Rô, que está longe, também já está aqui. A Rô é uma amiga que visitando a mãe, parceira de trabalho e de rede social maravilhosa. A Adriane, uma empreendedora maravilhosa. Oi, tudo bom, Olá, Natália? Eu tudo tô bem com Tô aqui, você? assim que vocês estão chegando, eu estou aqui falando com as pessoas que já estão com a gente. Agora a Diana acabou de entrar. A Diana é uma das Alice, sabe? Ela é professora do Senac, mas é uma Alice, apaixonada por Alice, é uma empreendedora da educação. É muito parecida Bem-vinda. com você, é muito parecida com você. E aí, Natália, como é que tá? Tudo bem? Sim, tudo bem. Expectativa aí para esse tema de hoje, hein? Um tema que eu admiro e gosto demais, que é falar sobre liderança, hein? É verdade, eu não tinha falado ainda que a gente vai falar sobre liderança. E a Kátia também está entrando. Oi, Kátia, bem-vinda. Muito obrigada por esse convite. Estou super feliz. Meu coração está a mil de tanta alegria. Você não faz ideia da gente, que a gente estava doida faz um tempão que a gente está namorando de estar com você e só agora que deu certo, né? Essas agendas de pandemia, essas agendas de trabalho faz com que a gente demore. Mas Sim. aí vamos começar. Eu vou falar um pouquinho. Eu sou Mara Sampaio, sou psicóloga social, atuo principalmente na área, né, com empresas, organizações e educação empreendedora, e sou psicodramatista. A gente tem, né, o propósito com essas lives poder divulgar o trabalho de psicodramatistas no mundo do trabalho, né, no mundo das empresas e principalmente com o olho para o futuro, né, Kátia? Porque é muito importante que a gente tenha, né, o nosso perfil profissional conectado com o mundo de hoje, mas com o olhar do que vai ser as empresas, os trabalhos e a liderança do futuro. E hoje a gente vai falar disso, como é que a Kátia, né, trabalha e atua com o desenvolvimento de liderança. Natália, Bom, passando a bola. Kátia, você, como Mara já adiantou, né? A gente está te namorando faz tempo. É muito importante, né, a presença, a sua presença de todos os profissionais já que fizeram parte, né, dessa rede de sociometristas. Para quem não sabe, então, essa rede formada por profissionais atuantes em empresas e organizações, com psicodrama e, como Mara bem disse, olhando para o futuro, né? Estamos aqui no aqui e agora, mas de olho aí no futuro. Então, Kátia, é um prazer imenso e vamos começar aí, né, assim, conhecendo. O Mara, né, assim, trouxe um pouco, né, sobre esse namoro nosso, mas se apresenta aí para o pessoal para te conhecer mais. Então, eu sou Kátia Magni, eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é tipo subir num pódio olímpico, estar com duas mestres do psicodrama, então é uma honra muito grande para mim. Eu sou administradora, eu gosto de dizer que eu sou psicodramatista, porque essa formação exige bastante de cada um que participa, não só da gente estudar, mas da gente se entregar, né, para os aprendizados durante as supervisões, os momentos terapêuticos que são muito importantes. Eu conheci a Mara como minha professora, e eu acho muito importante falar que a Mara foi fundamental para a minha libertação e para o meu encontro com o psicodrama. Eu me lembro que todos os anos eu sempre faço uma formação importante para a minha carreira, para o meu desenvolvimento como executiva.
E fazia 6 meses que eu estava no psicodrama e eu, como administradora, só eu e o restante de todas as psicólogas, eu olhava para tudo aquilo e eu dizia, eu acho que não é para mim, eu não estou me enxergando aqui. Tá muito difícil de entender essa loucura. E aí a Mara apareceu dando aula, apresentando um guarda-chuva esclarecedor, falando dos instrumentos, das etapas, das técnicas. Aquilo já foi aliviando meu coração e meu desejo de estrutura. E quando a Mara disse, para ser psicodramatista não é necessário dramatizar. Você pode ser uma psicodramatista se você aplicar os conceitos do psicodrama no seu dia a dia, no seu trabalho. E foi muito interessante, porque naquele momento ela liberou a minha chave para me sentir, me apropriar desse papel. E a partir daquele momento eu passei a dramatizar nos meus trabalhos também, né? Então eu digo que foi libertador, porque parece que ela me jogou para o mundo do psicodrama e eu me senti com asas para voar e me experimentar. Então, um pouquinho da minha história, atuei 20 anos como executiva de recursos humanos em grandes corporações no Brasil. Minha última empresa vinculada foi o Hospital Mãe de Deus, onde eu fiquei de 2005 a 2010. Aí meu filho chegou e naquele momento a gente se sentiu muito inspirado, eu e meu marido, a irmos para um mundo diferente, para um mundo do desenvolvimento como negócio. Naquele momento nasceu a nossa empresa, que chama-se Triap Talentos. O Bernardo, nosso filho, tem 12 anos, a nossa empresa também tem essa idade. E nós esperamos por ele por 8 anos, ficamos grávidos em 2007, 2008 e 2009. E quando ele chegou, para nós nada seria impossível e aí nós abrimos então a nossa empresa. Então hoje eu trabalho com coach já desde 2005, já como lá dentro na empresa também eu já tinha feito a formação para levar coach para a instituição hospitalar. Quando eu saí, eu fui premiada 2 vezes, reconhecida aqui no Sul e também em São Paulo, considerando o Brasil, como a primeira empresa que apresentou um processo de coach com resultados. Também sou mentora de executivos, trabalho com desenvolvimento de lideranças e tenho cursos online. E em todos esses meus processos, eu incluo o psicodrama, que depois que a Mara me libertou e eu consegui voar, de fato, os nossos processos de desenvolvimento evoluíram muito, porque realmente o psicodrama ele é muito transformador. Na nossa vida, primeiro, e depois, então, na vida de outros que estão ao nosso redor. Hoje eu posso dizer com orgulho que eu sou uma psicodramatista, que eu uso para minha família, para minha casa, para mim e também no meu trabalho. Kátia, você está falando uma coisa assim, muito interessante, que é essa dimensão holística, essa dimensão integral, que quando a gente vai procurar o psicodrama, principalmente nós que somos do socioeducacional, né, que chamada essa divisão socioeducacional, que a gente não está preocupado em fazer um atendimento de desenvolvimento psicoterápico, a gente vai muito no foco do papel profissional nosso, né? E essa grande surpresa, que além de uma ferramenta que ela é eficaz e que ajuda mesmo, né, no trabalho, principalmente de processo grupal, a gente acaba descobrindo que é uma filosofia de vida consistente e que a gente emprega na nossa própria vida, né? Então, ao se tornar psicodramatista, a gente não consegue mais olhar o mundo da mesma forma que a gente olhava antes, né? As nossas relações pessoais, as nossas relações profissionais, e tem, além de tudo, a gente ganha com a formação uma caixa de ferramentas eficazes para trabalhar, né, em empresas, instituições, no desenvolvimento das pessoas. Então, é muito legal você ter falado isso. Mas, Natália, você viu que nós vamos precisar fazer umas 4 lives para aproveitar toda essa empolgação de Kátia aí, né? Não vai ser essa, vai ser pouca, né? Então, já vamos entrar direto, Kátia, já te sugando, né? Quando você fala disso, que você se libertou e que você se apropriou, né, de um potencial que você tinha, eu acho que de uma certa forma, é isso que a gente deseja quando a gente usa o psicodrama com as pessoas. E você trabalha com lideranças, né? E atualmente, a gente sabe que um dos aspectos
da dimensão da liderança ou dos líderes, né, efetivamente de quem está, né, no papel de um líder que está aqui, a questão emocional tem pesado muito, né? Como é que você está vendo o equilíbrio, o desenvolvimento, o sofrimento, nessa dimensão das emoções nos nossos líderes que estão aí conduzindo esse processo de mudança nas organizações? Que legal. Eu fiz o ano passado uma especialização em filosofia, então, como eu disse, todos os anos eu busco um desenvolvimento e eu queria muito, porque eu acho que o conhecimento, para ser compartilhado, ele tem que ter bastante consistência. E eu sempre gostei muito de filosofia, mas também achava que seria um repertório difícil de acessar. Então, eu achei melhor ir me formar, me qualificar em filosofia para eu poder citar uma frase e entender o que significava aquela frase, né? E no término da pós-graduação em filosofia, o meu TCC foi em inteligência emocional. E culminou com um momento da pandemia, porque a pandemia no Brasil, abriu as portas para nós na divulgação a partir do dia 16 de março, apesar de ter chegado o primeiro caso em fevereiro. E quando os clientes, os meus executivos, começaram a ligar e me perguntar, Kátia, o que eu faço agora? Como é que eu lido com essa turma que um dia está com medo, outro dia está cansado, outro dia está estressado, outro dia está irritada? Eu não sei, mas é tudo muito junto emocionalmente. Então, isso também me provocou a estudar mais sobre gerenciamento das emoções. E o que eu vi com a pandemia, né, que as emoções elas não tinham lugar nas organizações, apesar de estarem sempre conosco como seres humanos. E na pandemia não teve outro jeito senão os líderes passarem a atender, a entender, a compreender o que se passava com os seus liderados. Então, na época, eu montei uma palestra, que é um workshop de 1h30, chamada Imunidade Emocional. Por que imunidade emocional, né? Porque imunidade é quando a gente tem a capacidade, a condição de ter força suficiente para resistir a qualquer objeto externo, qualquer vírus, qualquer pandemia. E emocionalmente era isso que estava acontecendo. As pessoas estavam afetadas com as notícias diárias, né? E todos os dias elas chegavam nas organizações diferentes. Então, em estudos feitos sobre emoção, a primeira coisa que um líder precisa fazer, e que foi o que eu indiquei, é pergunte todos os dias para a sua equipe o que te preocupa hoje. Porque na fala do que te preocupa hoje, virão os medos, as fantasias. E outra coisa que eu observei é que essa diferença, essa distinção entre emoção e sentimento, ela não é clara ainda. Então, meu papel nesse workshop de imunidade emocional e também orientando executivos é primeiro ajudá-los a compreender que emoção é fisiológico. Nós não controlamos as nossas emoções, elas acontecem diante de qualquer evento. E quais são essas emoções que são autênticas, básicas? Por que são chamadas de primárias ou autênticas, básicas? Então, a primeira coisa do meu papel foi ajudá-los a fazer essa compreensão de que emoção é físico. Eu posso chorar e esse choro é minha emoção, mas a tradução disso é um sentimento. Então, quando eles conseguem fazer essa distinção, eles conseguem também se aproximar mais dos seus colaboradores. E essa foi a contribuição desse workshop, de ajudá-los a perguntar mais para os seus colaboradores como eles estavam se sentindo, porque esse verbo sentir nas organizações ele não tinha espaço. Então, a partir desse momento, com a pandemia, eles tiveram que lidar com isso, eles tiveram... E uma coisa muito importante é que nós não sabemos lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros. Mas a gente pode perguntar para as pessoas, porque a fala ela é muito curativa. Cada vez que eu falo, eu tenho uma chance de transformar aquela dor e aquele sentimento que eu tenho. E o líder, ele pode dizer, não sei o que fazer com isso, mas eu estou do teu lado. E me diga como que eu posso te ajudar. Então, foi dessa forma, né, que durante a pandemia eu fui muito acionada e eu fiz essa contribuição, acredito eu, foram 23 turmas para falarmos sobre as emoções, sobre como é que a gente lida. E daí, o que é medo?
quando é que o medo aparece, o que que é ansiedade, o que que é alegria, o que que é tristeza, para que as pessoas pudessem fazer essa distinção, porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente também tem ferramentas para lidar com isso. Então, isso foi muito importante. Acho que abriu-se uma caixa de Pandora importante, né? Que são a caixa das emoções. E olhando para o psicodrama, né? Por que que eu me encantei com o psicodrama? Porque das teorias todas que eu conheço, tanto em psicologia quanto para coach, mentoria, o psicodrama ele permite que as emoções estejam presentes. E é a partir das emoções que a gente lida com as nossas dores e que a gente transforma as nossas vivências e os nossos aprendizados. Então, acho que te respondi, Mara. Nossa, você falou um monte de coisa que eu tinha vontade de te interromper para ir dando pitacos, assim, né? Primeiro, a coisa mais interessante, você já falou na primeira frase, né? Assim, pergunte o que você sente hoje, né? Que é o princípio do psicodrama do aqui e agora, que a Natália já também hoje já chegou. Nós, psicodramatistas, falamos muito desse senso de presença, né? No espaço e no tempo, tá? Aqui e agora. E eu acho que, por mais que e outro elemento que bem interessante que você falou, por mais que já a formação dos líderes, principalmente dos líderes atuais, contempla, né, as competências socioemocionais, isso ainda está muito no racional, né? Era um conhecimento e, de fato, era um conhecimento sobre os sentimentos. E os sentimentos a gente sabe que dá para eles ser contornados socialmente, principalmente quando aquilo que você falou, você não leva o sentimento para o trabalho, né? Talvez o sentimento você não leve, que é essa sua interpretação, a sua percepção, você se reserva. Mas as emoções não tem como, né, Kátia? As emoções são fisiológicas. Elas acontecem a partir da situação que você está envolvida. E com a pandemia, as emoções, os sentimentos deram espaço para que as emoções fluíssem, e aí o líder precisa aprender a lidar com isso e distinguir, né? Bem importante isso, esse conhecimento da distinção entre emoção e sentimento é uma preciosidade mesmo para quem está lidando com adversidades, né? E por mais que passe a pandemia, né, Kátia e Natália, eu acho que isso também veio para ficar. A partir do momento que você adquire essa possibilidade, como você falou, de se permitir identificar a emoção sua e do outro, isso não tem volta, você não volta mais atrás, né? Não dá mais para você se relacionar sem perceber isso. Isso é um pouco da força do psicodrama, né? Você permite que a emoção flua, como ela é impulsiva no sentido de ser emergencial, ela é fisiológica, ela é de uma certa forma inconsciente, ela pula na frente, né? Ela vem e aí você precisa aprender a interpretar, a lidar com isso, a desenvolver uma percepção e ver como agir, né? Muito, muito bom mesmo. Tudo isso que você falou me fez essa conexão, né, do quanto que é a diferença, né, do que você ter um conhecimento racional, estudar, ler um livro sobre inteligência emocional, por exemplo, porque é um conhecimento, né, básico hoje para quem está dentro de uma organização e lidera uma equipe, mas lidar, né, quando vem a flora da sua equipe, você tudo junto de uma vez, né? Tudo junto de uma vez. E eu me lembro, né, que meu filho estava assistindo uma aula online, na época, 11 anos, no ano passado, e ele assistia com a câmera desligada e chorava. E aí eu disse para ele, B, se as lágrimas tivessem vozes, o que elas diriam para você? O que elas gritariam? E ele disse... Eu tô louca para dar um grito. Eu não aguento mais aula de matemática. É muito chato, eu não entendo nada. E isso é psicodrama, né, Mara? Quando a gente coloca no corpo também e permite que o corpo tenha essa expressão. Então, eu gosto de citar, quando eu conduzo programas de liderança, como é que eu aplico na minha vida, no dia a dia, o psicodrama. Porque ele se torna fácil quando a gente consegue traduzi-lo para a prática. Quando a gente lê o livro do Moreno, né, esse aqui, eu fiquei quase louca. Nos primeiros 6 meses eu li, eu não entendia nada. Depois que você me libertou, ali fluiu.
Eu tinha um bloqueio, né? Achando que o psicodrama não era para mim. E falando um pouquinho das perguntas, né? Eu até trouxe para mostrar um pouquinho para vocês os resultados do meu TCC, né? Onde eu perguntava para as pessoas que participaram quais foram os sentimentos de vocês. E aí vieram insegurança, ansiedade, medo, angústia, tristeza, ameaça. E aí eu perguntava para eles assim, e vocês têm preocupação com o que hoje? Daí vinha desemprego, incerteza, insegurança, instabilidade, medo de contaminação, família, saúde financeira. E aí, na última pergunta, assim, depois de trabalhar todas essas questões que vinham, que daí também a gente fala sobre a ansiedade, né? Essa coisa da gente trazer para hoje aquilo que pode acontecer lá na frente, que a gente nem sabe ainda o que virá. O término do trabalho, as respostas eram sempre: como você se sentiu neste encontro? Gratidão, amor, conexão, aprendizado, conhecimento. Então, isso para mim só demonstra o quanto esse gerenciamento das emoções, ele é um conhecimento que ainda não está instalado nas pessoas, nas escolas, nas empresas, e o quanto há espaço, né, para a gente lidar com as emoções dentro das organizações. Eu ia comentar, Kátia, exatamente isso, né? O espaço de trabalhar as emoções dentro das escolas, né? Porque você trouxe o contexto da empresa e o quanto, né, como você se sentiu e como trabalhar as emoções nas empresas, não havia espaço. E você percebeu isso e começou a levar, né? E eu percebo muito também na educação, né? Hoje, a gente, no universo da educação, fala muito das competências socioemocionais, né? De desenvolver, né? Eu contribuir com o desenvolvimento dessas competências olhando para os alunos. E eu vejo nos trabalhos que eu desenvolvo com formação de professores a necessidade de desenvolver essas competências no profissional educador, né? Ou nos profissionais que atuam na educação em geral, porque numa escola a gente não tem só o professor na sala de aula, mas a gente tem toda uma infraestrutura de profissionais que estão em relação, né, e que também precisam desenvolver essa compreensão do que é a emoção, do que é o sentimento. E isso, né, à medida que esses profissionais, eles também têm a chance de desenvolver, o aluno, né? Então, o seu filho ou qualquer outro que está ali em contato, ele vai também se beneficiar e vai ter essa oportunidade de ter espaços, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? De trazer a importância de desenvolver em qualquer contexto hoje profissional, né? Independente se está no chão da empresa, da escola ou no contexto social. E também fiquei muito aqui, Mara, pensando assim na fala, né, da Kátia. Eu não me apresentei, eu sou professora de teatro, e do teatro eu fui ao psicodrama, e no teatro a gente tem a questão de compreender a personagem, o sentimento da personagem, para trazer para o corpo, né? A gente faz o universo contrário, né? Porque quando a gente desenvolve, a gente percebe a emoção, como você falou, que ela é fisiológica, e aí a gente compreende, né? E no teatro, no estudo, né, numa construção de uma personagem, a gente tem o sentimento que está ali, geralmente, nas rubricas do texto, e aí o nosso trabalho enquanto ator é trazer para o corpo, né, a partir das posturas, dos gestos, dos movimentos, como que aquele sentimento ele se dá. Que emoção que a gente aflora ali, né? Então, como que esse corpo ele se apresenta. E o encontro com o psicodrama também, para mim, foi muito libertador, Kátia. Quando a Mara foi uma das também que me ajudaram e ajuda ainda, né? Porque a gente está sempre em aprendizado, mas o psicodrama eu uso muito essa palavra também. Ele é libertador, quando você começa a compreender, né? E essa ponte que o Moreno fez com o teatro, para mim, foi assim fantástico dentro da minha atuação. Kátia, perguntinhas, são várias, como a Mara falou, né? Eu vou fazer uma e segurar a outra depois, porque eu já tenho aqui formulada. A questão da sua formação em coaching, né? Dentro da minha trajetória, e eu acredito que a Mara também passa por isso, muitas pessoas chegam, às vezes, até nós, que somos psicodramatistas e não temos a titulação de coach, e pergunta, né? O que você faz é coach?
E aí, né, a explicação, trabalhamos com desenvolvimento de papéis, né, e tem o trabalho do coach. Não sou certificada, mas você é. E aí eu quero muito, assim, que você possa trazer aqui, onde você faz, onde o psicodrama, ele está alocado no seu trabalho de coaching. Que legal essa tua pergunta. Antes ainda, eu queria aproveitar, assim, já fico louca para assistir, fazer parte de uma aula tua, Natália, podendo trabalhar a expressão do corpo com psicodrama, porque tem muito aprendizado. E eu estive numa reunião com as professoras do colégio do meu filho o ano passado, no meio do ano, assim, março começou a pandemia, julho elas fizeram uma reunião. E aí elas me perguntavam assim, como é que está seu filho, quais são as emoções que estão presentes? Daí eu fui dizendo assim, ele está com tédio, ele acha um saco a chamada, aqueles 15 minutos perguntando, fulano tá aí, Beltrano tá aí, ciclano tá aí, todos estão ali, porque dá para ver na tela que eles estão ali, né? Mas vocês insistem em fazer essa chamada. Daí eu disse para ela assim, olha, eu sou psicodramatista e é muito aconselhável a gente trabalhar um aquecimento antes. Então faz uma chamada criativa. Chamou o fulano, pede para falar o que ele comeu hoje que ele mais gostou. Pede para falar que filme ele viu no final de semana, o que ele fez que foi interessante, criativo. E ela chamou daí de chamada criativa. Eles adoravam a chamada criativa. Um belo dia ela resolveu parar, sei lá, e os alunos disseram para ela, eles faziam uma avaliação de como estavam as aulas, e ela perguntou assim, o que vocês acham que tem que melhorar? Daí os alunos falaram, voltar à chamada criativa. Olha que sensacional, a gente está falando do mundo online, o quanto que o psicodrama tem espaço em qualquer ambiente de aprendizagem. E o quanto que nós, professores, né, porque eu também sou professora universitária, a gente tem aí um universo de aprendizado para facilitar, né, para trazer as pessoas para um campo relaxado, para que a aula seja interessante, instigante, aproveitando a inteligência que já está disponível naquele ambiente, né? Então, acho que tem aí uma gama de oportunidades para nós que somos psicodramatistas, e tem um espaço, um universo muito grande para a gente levar adiante essa contribuição que o Moreno fez, né, para realmente fazer a humanidade ser mais feliz a partir do conhecimento com o psicodrama. Sobre as formações em coach, né, a minha primeira formação foi em 2005, eu tenho 6 formações em coach, e desde a primeira que eu fiz, né, eu fui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todas elas acabam focando numa parte muito racional, que é a parte do comportamento que é visível. Então, assim, o que é visível hoje? É visível que você tem dificuldade de fazer uma apresentação, é visível que você não se relaciona bem com os seus colaboradores, com seus pares, com a sua liderança. E quando eu estava no meio do meu processo de desenvolvimento como coach, eu senti falta de uma coisa mais profunda, que pudesse ajudar mais as pessoas a olhar para o self, e não só para a ponta do iceberg, que é o que aparecia. Aí eu fiz análise transacional. E 2 anos depois eu entrei no psicodrama. O psicodrama, para mim, ele foi muito disruptivo nos meus processos de coach, e é até hoje, porque ele consegue contribuir para o aprendizado a partir da ação. Porque quando a gente, até no virtual, a gente pede para um cliente que ele traga uma situação que tenha vivido e que ele presenciou aquele bloqueio do passado e de hoje, quando o cliente faz esse link e ele retrata aquela cena do passado, ele começa a ver também as semelhanças que tem em relação à cena que está hoje acontecendo e o que ele pode fazer diferente, considerando que hoje ele tem mais repertório. Então, eu trabalho muito este conceito da espontaneidade, da gente dar respostas novas a eventos velhos e novos no processo de coaching. Nenhuma formação ensina isso. Bem pelo contrário, né? De uma formação que eu fiz, que tinham lá 500 pessoas, acho que a pessoa ouviu falar de psicodrama, chamou um ser humano, botou no meio do palco e dizia, então grita com seu pai, já que ele gritou com você quando era criança. E eu ficava olhando aquilo e eu dizia, meu Deus, o que vai acontecer aqui hoje, né? E foi uma situação constrangedora para todo mundo, inclusive para o participante, né? E aí também, né, eu gosto de trazer o quanto somos responsáveis
para aplicarmos com consistência, para sabermos o que nós estamos de fato fazendo, né? Então, para mim, foi muito importante a formação para eu entender os fundamentos do psicodrama, para eu me sentir à vontade experimentando o papel, né? Primeiro me apropriando do psicodrama, depois experimentando, jogando no psicodrama, vivenciando, treinando a dramatização, a aplicação dos conceitos, para depois eu ir criando o meu estilo como coach, usando o psicodrama no dia a dia, com o atendimento dos meus clientes, né? Obrigada. Kátia, isso que você estava falando é legal para as pessoas que estão aqui com a gente, mas que não são psicodramatistas, mas que atuam em escolas ou nas empresas com treinamento e que já passaram por situações onde tem jogos, dinâmicas, dramatização, simulações, e isso é feito por pessoas que usam como técnica, sem isso que você falou de bagagem, né? Então, essa situação constrangedora, então, quando a gente fala psicodrama, muitas vezes lembra-se dessas situações que são dramáticas, pesadas, sofridas, doídas, né? E, na verdade, o nosso trabalho é encontrar o ponto de conflito, o ponto, né, que está bloqueando a espontaneidade das pessoas. E que não necessariamente isso é um dramalhão, né? Então, se o nosso foco é fazer com que você se destrave, com que você descubra onde está te bloqueando para você ser mais criativo, para você encontrar essas respostas novas que você colocou, porque qualquer pessoa, quando vai à busca de um processo de coach ou quando vai para um treinamento, é uma oportunidade para ela encontrar aquilo que ela não conseguiu fazer sozinha. E se ela consegue fazer sozinha, ela não precisa, né, de estar com a gente. Ninguém vai para um processo de treinamento ou de desenvolvimento de trabalho se dá conta de fazer sozinho. Então, é esse o nosso papel, né? Não é dar a resposta, como você falou, não é falar, vai lá e faz assim, né? Vai lá e grita com seu pai. Mas dar oportunidade ou ajudar a partir das nossas ferramentas, que é a dramatização, que é um jogo, que é uma técnica específica, como, né, o se colocar no lugar do outro, a inversão de papel. Agora você se coloca no papel do seu chefe e vê, né, o que você sente no papel do seu chefe. Quando a gente faz isso, não tem outra intenção senão estar fazendo uma pesquisa de onde aquele conflito pode ser desatado pelaquela pessoa ou por aquele grupo, se for de uma equipe, né? Com o intuito dela encontrar a resposta nova e criativa. Não somos nós que temos a resposta, né? Vai depender, como você disse, né, do desenvolvimento do self dela e das relações com que ela está querendo preservar e melhorar. Então, esse enfoque positivo que o coach tem, né, de vamos fazer uma busca, né, ou vamos traçar uma meta, um objetivo, né, de melhoria, ele fica muito mais consistente quando você envolve a profundidade, né, disso que você falou, né, do self, das questões emocionais e da ação, né, como é que ele identifica pela ação essa possibilidade de mudança, de atingimento de meta, né, e não fica só num planejamento de tarefa, escrito no papel, né, de tarefa, né? Essa semana você tem tal tarefa, né? E uma legal coisa isso. muito importante, assim, o coach, né, ele é um processo de autodescoberta. Então, o foco do cliente, do coach, é o que ele pode descobrir dele, na potência dele, até onde ele pode chegar, qual que é o limite dele. E nessas formações, elas são mais focadas no uso de ferramentas. Então, é claro que ao usarmos ferramentas, nós teremos um autoconhecimento, nós teremos uma aprendizagem, mas ela pode ser de curta duração. E o que o psicodrama promove é uma aprendizagem de longa duração. Uma pessoa que faz uma cena, uma pessoa que faz uma dramatização do futuro dela, ela leva aquela sessão para o resto da vida dela. É muito comum eu receber clientes depois de 1 ano, 2, 3, e eles me disserem assim, eu não me esqueço das almofadas que eu carreguei aqui
para mostrar o que era pesado no meu papel como executivo. E naquele momento eu fiz uma promessa: nunca mais carrego almofada que não seja minha. E é muito legal, isso é para a vida toda, né? Eu trabalho bastante também nos processos de desenvolvimento, eu uso muito as almofadas e eu trabalho com diretores para falar do tempo, gestão do tempo. Pega uma almofada para representar onde é que tu investe o teu tempo. E as pessoas começam a trazer e carregar as almofadas, elas não aparecem de tantas almofadas que elas carregam. Eu tiro foto, encaminho para elas e digo: esse presente é teu. O que você vai fazer com isso daqui é a sua vida. E isso muda a cultura de uma empresa, porque quando a gente começa a falar sobre isso no board, né, no conselho, num grupo diretivo, sobre como é que eles lidam com o tempo. Eu trabalho com essa empresa, que eu trabalho com os diretores já faz 4 anos. Todos os anos eles me dizem: não levo mais almofada que não seja minha. Eu olho muito bem sobre qual almofada que eu coloco meu tempo. Então, gente, foi transformador. Acho que isso que o psicodrama promove nas pessoas, nas organizações, é a transformação de fato, né? Quando a gente olha para o coach em si, ele te pergunta onde tu estás, aonde tu gostaria de chegar. Tá bem, então vamos fazer um plano de ação para você chegar lá. Mas ok, quando trava? Como faz? Então, para mim, que já sou coach desde 2005, quando eu comecei a aplicar o psicodrama, eu vi que o psicodrama seria o destravamento daqueles bloqueios que as pessoas têm para, de fato, conseguir conquistar seus sonhos, atingirem seus objetivos. Então, para mim, o psicodrama, todo mundo me diz: Kátia, eu gosto muito do presencial. Quem fez presencial, né? Gosto muito do presencial, porque daí tem aquelas sessões de coach que a gente nunca mais esquece. E isso também acontece no online. Também acontece, é muito possível, né? Eu gosto muito quando a gente também escuta a Rosa falando, né? Da forma como ela ensina as pessoas, os alunos, a fazerem sessões com dramatização no online. Eu aplico bastante e eu vejo bastante diferença, assim, num processo que tem psicodrama e num processo que não tem. Assim que começou a pandemia, né, eu e Natália falamos assim: não, a gente precisa... enrolamos todos esses tempos, né? Porque com essa paixão que a gente tem pelo presencial, né? Porque o psicodrama é muito corpo, né? E Natália do teatro ainda, né? O corpo, né? Fala mais alto, e a gente cadeando esse trabalho, né? Era educação à distância, videoconferência e tal. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e nunca faz, né? Veio a pandemia, todo mundo, né, teve que fazer. E aí foi um processo muito, muito de descoberta muito maravilhosa, né? Que vem da gente referenciar, né, Moreno, que lá há 100 anos atrás, menos, né, uns 60, 70 anos atrás, né, usando a televisão, usando o rádio, usando o cinema, já fazia, usando a tecnologia com o intuito dele de fazer, né, a sociatria com a humanidade, e nós, aqui no século XXI, com a internet, ficamos, né, enrolando. Aí veio a pandemia, tivemos que ir. E o quanto foi maravilhoso descobrir que a gente, né, usando a nossa própria espontaneidade e criatividade, estando aberto e em cima de uma demanda, né, uma resposta nova em cima de uma situação, uma resposta adequada em cima de uma situação nova que era a pandemia, a gente também desenvolveu e conseguiu se adaptar, e estamos vendo a força do psicodrama online, né, que não apenas nós três, mas a quantidade, né, o movimento psicodramático, profissional do psicodrama se abriu mesmo para o online, e com isso a possibilidade de atender muito mais pessoas e muito mais grupos, né? Aquilo que você precisava se deslocar e fazer no presencial, o virtual deu a possibilidade da gente ter. Então, eu estou muito feliz toda vez que a gente abre, né, qualquer rede social, você vê que tem um evento, que teve um trabalho, que tem cursos inteiros de formação de psicodramatista agora, né, pelo online. Eu fico muito feliz com isso também.
Eu fico muito Eu já feliz. incorporei, Mara, eu já incorporei na minha vida. Eu volto para o presencial, mas eu não abandono online, porque é muito bom, é muito bom. Eu fico muito feliz e eu fiquei muito feliz quando vocês vieram para o online. Quando a gente teve aquele primeiro encontro sobre o psicodrama organizacional, que foi conduzido pela Mara, né, e por vocês, e depois dali, iniciativas apareceram, a Mara construiu aquele grupo, outras pessoas do psicodrama também, eu acho que se sentiram mais encorajadas a irem para o online. Eu quero dizer para vocês, eu não perco uma live de vocês, se eu não assisto no dia que vocês fazem, eu assisto depois. Eu faço muitos registros das lives de vocês, eu anoto muita coisa. Eu sempre digo, eu adoro elas. Olha só isso aqui que elas disseram, era bem isso que eu estava precisando ouvir hoje. Que então, legal. Eu sou muito fã, eu acho que vocês não podem sair e quero muito mais também de vocês, né? Porque vocês são muito potentes. E eu acho que isso é o grande legado assim, do Moreno para o psicodrama, né? Quando ele diz, né, que todo homem, mulher, são gênios em potencial, ele também nos dá uma liberdade de ampliar a nossa potência, né? De conseguirmos construir a partir da gente, saber que nós somos do tamanho da nossa potência. Uma das coisas que eu também gosto muito no psicodrama é que ele sempre é inédito e ele permite isso. Nunca um grupo vai ser a mesma coisa. E ele torna a gente um facilitador muito melhor no desenvolvimento das pessoas, porque todo grupo é soberano e todo grupo tem a capacidade e a potência de dizer até onde quer ir. E aí a gente também precisa, como facilitador, fazer essa compreensão. Não é o meu repertório ou o meu roteiro que vai fazer aquele grupo crescer, mas é o grupo com a sua capacidade dizendo qual é a direção que ele quer ir. E a gente tendo a flexibilidade de ajudar esse grupo a chegar onde ele quer. Né? Acho que esse é o grande legal. Vem a importância, né, Kátia, do papel do líder, né? Nessa condução do grupo. Mara, a gente estava conversando um tempo atrás sobre a questão, né, do Moreno, quando ele trouxe toda a abordagem no momento de guerra, né, pós-guerra, e agora, né, a gente vivendo. Fala um pouco. Traz um pouquinho da nossa conversa e já engata para a Kátia, porque eu acho que tem é algo muito importante para a gente olhar e pensar nessas lideranças, né, assim, que estão por aí. Quando o Moreno criou toda a abordagem dele, esse olhar, né, para o mundo como rede social, para a potência do grupo, né, para que todos nós somos formados a rede, toda a teoria dele foi construída entre as duas guerras, né, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Então, esse foi um momento de produção intelectual do Moreno e de apropriação teórica e busca científica do que ele já construiu. Né? Ele saiu da Europa, foi para os Estados Unidos pós a Primeira Guerra, e lá nos Estados Unidos pegou a Segunda Guerra. Então, nesse período, ele trabalhou muito, muito, muito a importância da liderança no pequeno grupo, né? Na sociedade, e para a condução dos processos sociais. E nós estamos, de novo, vivendo esse momento, né? Então, esse ano comemora 100 anos da primeira ação do Moreno, do que a gente considera a criação do psicodrama, e o papel de liderança sempre foi para o Moreno um papel chave nessa transformação, né? Da sua equipe, do profissional. Então, por mais que a gente trabalhe com diversos públicos, né, o olho dele brilhava, e ele também trabalhou com diversos públicos, o trabalho dele foi social, trabalhou com criança, com profissionais do sexo, com presidiários, trabalhou com o exército, né, com os militares, trabalhou em empresas, mas o olhar dele e nos textos dele, ele sempre fala da importância da pessoa que assume o papel de líder, né? E agora, fazendo uma prospecção para o futuro, Kátia, como é que você imagina que vai ser os líderes daqui para frente? Vamos dar uma de Morena aqui, vamos entrar no personagem né? e vamos fazer um psicodrama aqui, né? O que serão esses líderes para o futuro que a gente está participando do desenvolvimento, né? É um pouco do que eu também tenho discutido nos meus trabalhos, e eu tenho sentido isso, né? O que é ser líder agora? Né, faltou chão com a pandemia, e a gente está ajudando, né, a botar uns paralelepípedos ali para ter um chão para construir esse papel reinventado. Como é que você
vê? Como é que reinventa-se esse papel? Eu penso que esse é um momento ainda de muita confusão, né, Mara? Porque se antigamente a gente já tinha uma crise da liderança, mudando do modelo de comando e controle para uma liderança mais coaching, para uma liderança mais mentora, né? Um líder coach é o líder aquele que dá mais autonomia, que dá empoderamento para o seu liderado, que faz com que o liderado responda mais perguntas e não o líder ser o ator principal, né? Quando um líder coach, ele permite que o seu liderado seja um protagonista. E no comando e controle, o protagonista era sempre o líder. O liderado, ele era só alguém que servia esse líder. E agora a gente olha para o líder como alguém que serve aos seus liderados, né? Quando a gente fala do líder mentor, a gente está vivendo isso nessas novas gerações. Então, antes da pandemia, essa crise já estava instalada, que é não quero mais saber de líderes de comando e controle, né? Ainda apesar deles continuarem existindo. Os liderados querem se inspirar nos seus líderes, eles querem admirar os seus líderes. Antes até tudo bem, né? Eu estou aqui para receber uma remuneração, eu estou aqui via CLT, mas agora eu quero trabalhar com quem eu admire, com quem eu gostaria de levar para minha casa, com quem eu gostaria de fazer um happy hour. E isso faz com que esses líderes tenham que aproximar-se mais das suas equipes, tenham que mostrar-se mais como seres humanos e não somente como alguém que tem uma resposta processual em relação ao trabalho que seus liderados exercem, né? Então, acho que primeiro essa crise ela já existia antes da pandemia. A pandemia acelerou muito, porque ela quebrou um paradigma muito importante, que é eu acredito na produtividade que eu vejo, e aí com a pandemia as pessoas tiveram que ir para casa e trabalhar via remoto, então eu não vejo os meus liderados produzirem, mas eles estão produzindo. Então, acho que essa foi a grande inversão que aconteceu em relação ao comando e controle, né? Jogou para o alto comando e controle e agora não tem o que fazer. A pandemia diz que você tem que ficar em casa, mas deu para ver que muitos ainda pediam fotos dos seus liderados trabalhando, pediam controle de horas, faz uma planilha no Excel, me diz que horas você começou, que horas você parou para o intervalo. Ainda existe, né? Pós-pandemia, olhando para um cenário psicodramático, me colocando lá na frente, eu vejo um líder buscando entendimento mais sobre o gerenciamento emocional, o seu e o das suas equipes, e eu acho que isso é extremamente importante. Se a gente for olhar naquelas competências que o Fórum Econômico Mundial trouxe, gerenciamento das emoções é uma dessas soft skills que vai exigir muito desse líder, né? Dentro do gerenciamento de emoções, a primeira competência é a autoconsciência. Então, a mudança ela acontece a partir do indivíduo. Qualquer processo que eu queira trazer para uma organização, não adianta eu fazer só treinamento, eu tenho que trabalhar individualmente o significado daquela mudança para os seus colaboradores, o que eles sentem com aquela mudança, qual é o benefício e ganho que aquelas pessoas terão individualmente, para eu saber qual é o ritmo. O eu comigo, né, Kátia? A dimensão do eu comigo. Eu comigo, né? Assim, o quanto a gente tem que trabalhar isso em cada líder. Então, acho que esse líder que a gente está falando, ele ainda não está completo, assim, ele ainda não conseguiu se organizar nessa nova identidade, porque é uma identidade que está se formando. E aí que tem também um trabalho muito especial e um espaço para nós, psicodramatistas, que é trazer essa aproximação, né, Mara e Natália, desse que é esse líder do futuro, o que isso vai exigir da gente depois dessa pandemia e que comportamentos e habilidades nós vamos ter que desenvolver que nós ainda não temos. Então, acho que esse líder mais mentor, mais coaching, mais emocional, com outras soft skills que não aquelas que o trouxe até aqui agora. Então, acho que tem um grande desenvolvimento aí para nós. Uma palavra que você usou, que eu acho que também é uma competência, né? Agora estou eu indo lá para o futuro, que você falou flexibilidade, adaptabilidade, né? Agora não tem como você não acreditar que o mundo é imprevisível, né?
Antes até tinha esse discurso, o mundo VUCA, volátil, imprevisível, complexo, né, ambíguo. A gente tinha nesse discurso. Agora a gente viveu isso, né? De repente, de um dia para o outro, né, tudo ficou em stand-by, tinha que mudar, é imprevisível, você não sabe. O começo do ano, acabou a pandemia, não vem uma onda pior do que a anterior, né? E aí você lidar com essa imprevisibilidade, então essa capacidade de você se adaptar às mudanças e se antecipar, né? Antecipar no sentido de gostar da mudança, de ter prazer pela mudança, acho que a adaptabilidade é um pouco disso. Então, você desenvolver um olhar positivo e uma mentalidade positiva para a incerteza, para a mudança constante, é uma novidade para a liderança, né? Tanto para o liderado aceitar um líder assim, um líder que vai ser inconstante, líquido, imprevisível, como para ele próprio desenvolver isso. Mas eu acho que é uma habilidade que nós vamos ter que ajudar a encontrar como é que você desempenha isso no trabalho, porque o mundo se apresenta assim para nós agora, né? E os planejamentos estratégicos, né, Mara, eles eram construídos com um foco de 3, 4, 5 anos. A pandemia jogou todos os planejamentos estratégicos no lixo. Ninguém tinha uma previsão nas ameaças de uma crise de pandemia como essa que fosse revirar a mesa de todos os executivos, né? Então, eu escuto hoje os grandes executivos dizendo: a gente vai fazer planejamento estratégico, mas nós não sabemos se vai ser para 1 ano, se vai ser para 2 anos, se vai ser para 3 anos. Então, eu acho que um líder, no conceito do Moreno, de espontaneidade, também é um líder que nós vamos precisar, né? Que ele dê respostas novas, que elas sejam rápidas, porque o mundo está imprevisível e antes, se VUCA era só teórico, agora ele é prático, né? Agora a gente sabe que todos os dias tem mudança e que a gente precisa se adaptar rápido para sobrevivermos, continuarmos no mercado e recriarmos o nosso posicionamento dentro das organizações e no mercado de trabalho também. Acho também que o mercado de trabalho está mudando muito, eu acho que a pandemia acelerou desejos. Os profissionais, eles estão decidindo se eles querem ficar presencialmente ou remoto, e eles estão dizendo, se for presencial, não quero mais, quero agora trabalhar a partir do remoto. Então, isso obriga as organizações a tomarem novas decisões sobre os seus modelos de negócio. E é bem isso que tu falaste, né? Essa abertura, essa flexibilidade e a resposta rápida para essas mudanças que o mercado ele vai ditar, ele é muito rápido. Né? A gente tem comportamento de massa. Se grande parte está querendo trabalhar remoto, como é que a gente adequa os nossos ambientes de trabalho para dar essas respostas? Né? Sim. Nath, vamos aproveitar que a gente está finalizando. Acabou nosso tempo, você acredita? Sim, voou. Eu vou te passar a palavra. As mudanças exponenciais, esse tempo que não dá tempo da gente aproveitar, mas está maravilhoso. Nath, faz um fecho, faz a sua fala final, depois a gente passa para a Kátia e a gente encerra esse dia, essa live maravilhosa aqui. Quero agradecer, Kátia, essa oportunidade, né, que você nos brindou, né, você assim nos presenteou, né, com o seu aceite, né, para essa live. E quero muito uma retomada. Você falou muito sobre a questão das emoções, dos sentimentos. Eu sei que você tem na sua formação também um curso de neurociência, né? Então é outra coisa para a gente falar, né? Vai ter que ser outra live, tá, Mara? A gente olhar um pouco, né, para essa formação e você trazer também esses saberes que a gente já percebeu, né? Que ele está integrado o tempo todo no seu trabalho, mas a gente poder também valorizar esse novo saber, né? Eu digo novo para mim, que eu também estou me apropriando mais. Mara já tem um estudo, né, já feito em neurociência. Então, eu acho que agradecer, falar para essas pessoas lindas que estão aqui. Eu vi que tem alguns comentários, não consigo ler, gente, mas assim, agradecer por vocês estarem aqui. E vamos continuar com essa rede sociometrista. Tem mais live por aí, tá? Quem não assistiu as outras, faça como a Kátia também. Olha lá, assista, porque tem outros profissionais tão maravilhosos quanto Kátia. Um beijo. Obrigada, Mara. A Maria do Carmo está dizendo que a live foi muito importante, ela adorou.
né? A Renata que entrou, alguém que disse aqui que nomear os sentimentos é muito importante, agradecendo a Kátia. A live é muito importante, de novo, né? A adaptabilidade é muito mais explicitamente necessária. Liderança Bunny, a Simone lembrou aqui, né, que já não estamos mais no mundo VUCA, estamos no mundo Bunny agora, a gente já falou sobre isso, né? Incluir no viés da liderança a própria carreira, né, que é outra coisa que a Simone está lembrando aqui, que é importante. Mas vamos passar a fala para você agora. Obrigada a todo mundo aqui, né, que está dizendo que a gente precisa se reinventar esse mundo e que as lideranças inspiradoras. A nossa participação hoje foi muito legal, muita gente escreveu aqui para estar conosco. Kátia, nos arremate aqui para o final de semana. Eu quero agradecer a vocês por esse convite. Saiba que marcou meu coração. Eu estou muito feliz. É uma honra para mim estar com vocês, pessoas que eu admiro tanto e que são uma referência, uma inspiração no meu papel como psicodramatista. Quando eu assumi meu primeiro papel como líder, a minha gestora na época me chamou e me disse assim, Kátia, tu trabalha muito com a fulana. Eu disse, é isso mesmo, adoro ela. E eles disseram, pois nós não queremos que tu seja igual a ela. Nós queremos que tu desenvolva o teu estilo. Hoje eu posso dizer que esse estilo é a terceira fase de um papel, que é o role creating. E é isso que eu trabalho com todas as lideranças. A gente, quando fala desse mundo VUCA, desse mundo Bunny, a gente tem que viver as 3 fases do papel e saber que elas existem em qualquer papel. Que é a gente se apropriar desse novo papel, a gente se experimentar nesse novo papel e a gente daí sim criar o próprio estilo desse papel. Acho que ser líder é isso, é a gente saber que vive esses 3 papéis o tempo inteiro, cada vez que o contexto muda, e que cada um tem o seu ritmo para vivenciar esses 3 papéis. Eu quero muito agradecer a vocês, queridas. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada por Kátia, deixa seu contato para as pessoas que quiserem, né, conhecer mais o seu trabalho. Legal, muito legal. Obrigada. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, Katia_Magni_Coaching. Eu trabalho com uma formação em mentoria online, as inscrições estão abertas, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, fica aqui o convite. E também fica aqui o convite para participarem de qualquer trabalho que a Mara e a Natália fizerem, porque vocês não vão se arrepender. Elas são ótimas, vocês sairão diferentes, sempre. Beijo no coração, viu? Obrigada. Obrigada por todo mundo e até a próxima. Né? E mantemos essa rede viva. Quanto mais psicodramatistas estiverem juntos, mais poderemos ajudar a humanidade e os nossos líderes a poder contribuir para um mundo mais prazeroso no trabalho. Pelo menos esse. Um beijo para todo mundo. Tchau. Obrigada. Beijo, menina.